É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga que me acompanha aqui no canal. Mostrei para você a Avenida Domingos Olímpio, aqui em Fortaleza, que é uma grande avenida, e é sobre este personagem que você foi apresentado pela rua homenageada que vamos falar agora nesse vídeo, tá bom? Mas antes, eu convido você, se você é novo aqui no canal ou se você é nova, para que você se inscreva, ative o sino, deixe o like para que você não perca nenhum. Domingos Olímpio. Domingos Olímpio Braga Cavalcante ou Domingos Olímpio Braga Cavalcante. Por quê? Porque tem um modo Olímpio com Y no Olímpio e o Braga e o Cavalcante com I nas duas vezes. Mas vamos lá. Como se grafava o seu nome na ortografia no século XIX? Ele nasceu na cidade de Sobral no dia 18 de setembro de 1851 e faleceu no Rio de Janeiro no dia 7 de outubro de 1906. Ele foi um advogado, foi jornalista, foi parlamentar, diplomata e romancista brasileiro. É patrônimo da carteira número 8 da Academia Cearense de Letras. Domingos Olímpio, cearense, nascido em Sobral, advogado graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Recife, onde foi bacharelar após fazer os preparatórios em Fortaleza no ano de 1866. Colou grau em 1876. Foi contemporâneo de Castro Alves, com os pensamentos revolucionários, assim como foi também o Barbosa de Freitas, que participaram da mesma escola, enfim. Mas que são temas para outros capítulos. Domingos Olímpio exerceu atividade jornalística no Rio de Janeiro em periódicos como O Comércio, Jornal do Comércio, Correio do Povo, Cidade do Rio, Gazeta de Notícias e O País. Dirigiu o periódico Os Anas, com dois N's, seminário que contou com a colaboração de muitos escritores brasileiros e portugueses. Em Os Anéis, publicou o romance O Almirante, deixou incompleto o Uirapuru e foi o autor naturalista. Deixou diversos trabalhos entre romances e peças, a maioria inédita em livro. Apresentou candidatura pela Academia Brasileira de Letras, mas foi derrotado pelo poeta Mário de Alencar, filho do romancista cearense José de Alencar, tendo contado apenas com o apoio de Olavo Bilac, que faria um elogioso necrológio de Domingos Olímpio em Pujucã, um dos seus pseudônimos. Obra jurídica, advocacia, Ministério Público e diplomacia. Voltou ao seu torrão e exerceu atividade de advogado e promotor público em Sobral, no Ceará, quando fundou o Teatro Apolo, e em 1875 colaborou com a fundação do Teatro São José, que ainda é um dos principais centros culturais da região e se encontra restaurado. Todavia, teve que emigrar definitivamente de sua cidade natal para alguns por divergências políticas com a família Accioli, segundo sua viúva, para buscar novos horizontes, segundo o livro do Hora, do Mário, enfim, mas ao que se sabe nunca retornou ao Ceará. No ano de 1879, atuou como parlamentar provincial eleito na legenda do Partido Conservador em Belém do Pará, mas se firmou como abolicionista e republicano. Manteve a profissão jurídica após mudar-se para o Rio de Janeiro, onde se fixou quando venceu a ação que pacificou os limites geográficos entre os estados do Amazonas e o estado do Mato Grosso, no qual representou os interesses amazonenses. Advogava junto ao Supremo Tribunal Federal. Também foi fiscal da Companhia da Loteria Federal no governo de Campos Salles. Foi viver e trabalhar como diplomata em Washington, nos Estados Unidos, capital da América, onde secretariou a missão diplomática chefiada pelo ministro das Relações Exteriores, na época, Dionísio Evangelista de Castro Cerqueira.
que defendeu os interesses brasileiros na arbitragem da questão das missões ou questão de Palmas, quando foram definidos os limites fronteiriços entre Brasil e Argentina, e levada a efeito para o presidente norte-americano Grover Cleveland. Obra literária, crônica, cinema, romance e teatro. Desenvolveu intensa atividade jornalística desde os tempos acadêmicos em Recife, como no Movimento de Belém do Pará. Foi redator do Diário do Grão-Pará e da Província. Após o fim do ano de 1891 no Rio de Janeiro, em periódicos como o Comércio, Jornal do Comércio, Correio do Povo, Estado do Rio, Gazeta de Notícias e O País, dirigiu e editou o periódico Anassés, como já falamos, seminários que contou com a colaboração de muitos escritores brasileiros e portugueses. Segundo Barão de Sturt, em 1903, publicou o romance Luzia Homem, sob a forma de novela em capítulos do jornal carioca O Comércio. Sua obra-prima, a qual é reeditada até hoje e está em domínio público, mereceu dezenas de críticas favoráveis, como a dos acadêmicos Afrânio Coutinho e Gustavo Barroso. Também vem com edições de reedições das mais populares economias disponíveis para os arquivos em leitura na internet, como as mais luxuosas e ilustradas, uma das quais, de 1957, por Clóvis Graciano, raríssima e esgotada, a qual foi impressa sob os auspícios de sociedades sem bilióficos do Brasil. Um desses exemplares permanece exposto no Museu da Chácara do Céu, no Rio de Janeiro. Esta obra trata do drama das secas, das migrações internas e dos sertanejos nordestinos para as regiões do norte e do sudeste do Brasil, da exploração política da miséria popular em troca de trabalho em condições análogas e a escravidão, do assédio sexual e moral, da violência política e da desintegração e do desamparo familiar, em face de luta pela sobrevivência e por futuro mais feliz. A drama é totalmente focada em Sobral, cidade na época muito próspera, certamente das principais da região do agreste nordestino, primorosamente descrita. Repentinamente, os sobralenses, estrategicamente posicionamentos entre as regiões sertanejas e litorâneas, se veem com a convulsão social causada por uma das maiores estiagens que o polígono das secas brasileiras havia sofrido. No momento de sua publicação, no Rio de Janeiro, fez um grande sucesso entre os leitores, ainda impactados com a outra saga sertaneja, A Revolta e o Extermínio do Arraial de Canudos, narrada em Os Sertões. Sua obra-prima inspirou livremente o roteiro de Cacá Diegues para a película Luzia Homem, estrelada pela atriz Cláudia Ohana no papel principal. Teles Chacon interpretou Alexandre, Chico Dias e de Abreu, que fizeram parte também do elenco. Esta película, dirigida por Fábio Barreto, obteve grande sucesso e bilheteria. Luzia Homem e a indicação do prêmio de melhor filme do Festival de Gramado de 1987. Iniciou a publicação de Crítica e Costumes do Almirante, deixou inéditos a história da missão especial de Washington, a questão do Acre, Loucura na Política, Domitília, Comédia e o Negro, Romance, deixou incompleto o Irapuru. Produziu diversos trabalhos para peças, tais como os dramas Túnica de Nessus, Júlia, Tântalo e o Rochedo de que Choram, A Perdição, e as comédias Um Par de Galhetas, Os Homens, Os Maçons e o Bispo, sendo todos representados no Teatro Santa Isabel, no Recife, em Pernambuco, onde foi feito, e no Teatro São João, melhor falando, em Sobral, e em Fortaleza, no Teatro São Pedro de Alcântara, no atual São João Caetano,
no Rio de Janeiro, e a época capital da República do Brasil, a maioria inédita em livro. Agremiações literárias. É patrônimo da cadeira número 8 da Academia Cearense de Letras. Apresentou candidatura por 2 vezes para a Academia Brasileira de Letras, a primeira delas para a cadeira número 2 em setembro de 1903. Vaga que foi ocupada pelo autor de Os Sertões, a última na vaga aberta com a morte de José do Patrocínio para a cadeira 21, mas foi derrotado novamente, desta feita pelo poeta Mário de Alencar, filho do romancista do cearense, senador, enfim, José de Alencar, que contou com o apoio de Barão do Rio Branco e Machado de Assis. Contou com o único apoio de Olavo Bilac, que faria elogios necrólogos de Domingos Olímpio ou Pujucã, um dos seus pseudônimos. Enfim, segunda hora, Euclides da Cunha declarou familiar ter sido iludido por sua intenção era ter votado o candidato derrotado e não no inverso. Morte e relações familiares. Apesar de ter falecido muito cedo, de mal súbito, aos 55 anos de idade, na sua residência na antiga rua Dona Luzia, atual Cândido Mendes, antigo número 12, que liga os bairros da Glória, no Rio de Janeiro, e Santa Teresa, no Rio de Janeiro, na cidade carioca, de onde saiu o fétero para sua sepultação no cemitério São João Batista. Deixou numeroso familiar e qual se refere o padre João Mendes Lira. Era o mais velho dos 4 irmãos, Antônio Raimundo, com Y, Braga Cavalcante, com I, Felicinto Alcindo Braga Cavalcante, José Leandro Braga Cavalcante e Maria Jacinta Braga Cavalcante. Domingos somou grande prole de sobrinhos e primos. Entre os seus 7 filhos, deram de 34 bisnetos, 53 netos e 5 tataranetos, no total de 109 descendentes. Era neto do capitão José Holanda Cavalcante e de Ana Francisca do Carro, pois o seu pai, Antônio Raimundo de Holanda Cavalcante, que nasceu em Aracati, Açu, no litoral do Ceará, atendia ao lado materno do proveio de Rita de Cássia Pinto Braga Cavalcante, filha de Domingos José Pinto Braga e Maria Antônia Ferreira Braga. Ele casou-se 2 vezes, em 75, pela primeira vez em Sobral, com Dona Adelaide Ribeira Braga Cavalcante, que faleceu depois de 3 anos, e com quem gerou 2 filhas. A primeira, Albertina, que lhe deu 2 netas, Maria de Souza Cavalcante, casada com o engenheiro Raimundo Cavalcante, e Adelaide Cavalcante de Oliveira, casada com José Sérgio Mário de Oliveira. E a segunda filha, Gliomar, que casou-se com um dos seus 4 irmãos do Marechal Felicito Alcindo Braga Cavalcante, que lhe deu 5 netos. O comandante Antônio Pujucã Ribeiro Cavalcante, Major Domingos Queiribão Cavalcante, Coronel Felicinto Abaeté Cavalcante e pai de Lia e avó de Roberto Cavalcante Landau e Helena Landau, e o Joaquim Moura Cavalcante, com quem casou-se com Yolanda. No segundo casório, rapaz, é grande, viu? No Rio de Janeiro, casou-se com Dona Augusta Braga Torres, e neta de governador na época Francisco Xavier Torres, e filha do brigadeiro Francisco Xavier Torres Júnior, e de Maria Pinto Braga Torres, nascida no Maranhão. Registrou-se mais 5, do total de 7 filhos. O terceiro engenheiro Domingos Olímpio Braga Cavalcante, filho, casado com Noêmia Brito Cavalcante, que deu um neto, engenheiro Domingos Olímpio Brito Cavalcante, casado com Carmen Viveiros de Castro Cavalcante, que tiveram 2 filhas, Maria Beatriz Cavalcante Landau e Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcante, professora titular do Instituto de Filosofia e Ciência Social da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, a qual, em 9 de agosto de 2018, proferiu as belíssimas conferências de sua obra e vida sob a coordenação da acadêmica Ana Maria Machado, da mesma
academia almejada, mas não alcançando pelo seu bisavô. A quarta filha, Marta com TH, Washington Cavalcante Cruz, viúva do juiz Eurico Cruz, após casar-se em segundas núpcias, novamente enviuvar. Desta feita, o general Benjamin Liberato Barroso, no qual governou o Ceará por 3 oportunidades, a ela passou a assinar Marta Washington Cavalcante Barroso. Gerou o neto Benjamin Cruz Eurico, que nasceu em 1915 e faleceu em 92, também advogado procurador junto à Justiça do Trabalho e antigo ministro do Trabalho e Previdência Social, ele, de 1962 a 63, e lhe deu 6 bisnetos: desembargador federal aposentado, o ex-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Eurico Cruz Neto, falecido em 2019, Estela Cristina Silveira Cruz, Benjamin Filho, Marta Cristina Silveira Cruz, Luiz Silveira Cruz e Laura Cristina com CH Silveira Cruz, e 8 trisnetos: Thaís Prates de Macedo Cruz, Liana Prates de Macedo Cruz, Ana Bernardes de da Cunha, Ana Luísa Cruz, Daniel Simon Cruz Rodrigues Cruz, Nicolas Marcos Avelanado, Bruno Carafá e Andrés Avelanado, e 4 tetranetos: Henrique Spignol, Helena Mantovani, Martim Falqueiro e Arthur Couturi. Seu quinto filho foi o engenheiro Alberto Cavalcante, que fundou e dirigiu a construtora Cavalcante e Junqueira, com sede no Rio de Janeiro e obras em diversos locais do Brasil, inclusive no estádio Mauro Filho, no Maracanã, e em Brasília, no Distrito Federal, no qual deixou a viúva Alexandrina Jaques, mas não deixou descendentes. Ou seja, pela parte do quinto filho, não deixou descendentes para o Domingos Olímpio. A sexta filha foi Ana Violeta Cavalcante Dourão, casada com o engenheiro Hermano Durão e também mãe de 5 filhos: Hermano Alberto, Beto, Haroldo Roberto, Sônia Maria, Otávio Cavalcante Durão, e os 5 de seus netos ainda vivos em 2015, todos com exceção do Beto, deixaram o prole, ao saber, Alexandre Durão, Ana Beatriz Durão, Ana Cristina Durão, Ana Paula, Ana Violeta, Bruno Durão, Luiz Otávio Durão, Marcelo Durão, Marcos Oliveira, Pedro Durão e muitos outros. A sétima filha, a caçula, foi Laura Cavalcante Amaral, viúva do Heitor Amaral também, sem descendentes. Homenagens. Em sua honra, nomearam-se educandários e logratores públicos em diversos lugares do Brasil. Em Sobral, um bairro do Centro de Educação Infantil e uma rua, a qual antigamente chamou-se Aurora, onde funcionou o seu escritório número 27. E, como eu falei, aqui em Fortaleza, como eu mostrei para você no começo desse vídeo, uma avenida Domingos Olímpio, que continua ela sentido centro para Aldeota, enfim, sentido norte-sul e sul-norte, que ela continua indo para Aldeota. Depois dela ela vira Antônio Salles, que Antônio Salles também foi um dos seus pupilos, no romancismo, enfim, que cruza com os bairros do Benfica, Farias Brito, José Bonifácio, todos com nomes que tradicionalmente são realizados desfiles carnavalescos, e esses nomes também fazem parte da história de Fortaleza, como Farias Brito, enfim, e José Bonifácio. No município do Estado do Rio de Janeiro, na ilha de Paquetá, perto da praia da Guarda, do qual residiu a patriarca da independência do Brasil, José Bonifácio de Andrade Silva. Em São Luís do Maranhão, no bairro Ipacé, em São Paulo, capital, na Vila Sônia, próximo ao campus da USP, Universidade Federal. É isso aí, meu amigo e minha amiga que me acompanha aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, tá bom? Dá um like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, tá bom? Para que outras pessoas possam conhecer mais sobre os assuntos de história do Ceará e também sobre um bom entretenimento, que é qual o assunto que eu conto aqui no Ceará. Trago informações
sobre tudo e também sobre uma diversão que ninguém é de ferro, né? Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, dá o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.